TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nós aqui mais uma vez iniciando este programa Páginas da Bíblia. Desde já agradecemos a sua presença, pedimos que incentivem amigos, conhecidos, parentes a conhecer essa forma gostosa de estudar, de aprender e de iluminar a sua vida com as páginas da Bíblia. Estamos agora hoje nesse programa contando com a orientação e o ensinamento de nossos mestres. Primeiro agradeço o diácono José Carlos. Muito bom estarmos juntos. E ao padre Carlos Botura aqui conosco mais uma vez. Olá a todos. Estamos, gente, nós havíamos dito que nessa temporada nós iríamos estudar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós fizemos até o programa anterior o conhecimento, o estudo, o aprofundamento do primeiro livro deles, que é o Gênesis. Nós, no programa antes desse, exatamente anterior a esse, nós iniciamos o livro do Êxodo, que é o segundo dos livros, e fizemos o estudo do primeiro capítulo. Estamos hoje propondo que nós façamos, então, a introdução do terceiro capítulo, já que nós vimos o primeiro e o segundo no programa anterior. É um capítulo belíssimo que vai falar da vocação de Moisés. No capítulo anterior, nós encerramos lendo os versículos 23 e 25, que vai dizer assim: muito tempo depois, morreu o rei do Egito e os israelitas, gemendo sob o peso da servidão, gritaram. E do fundo da servidão o seu clamor subiu até Deus. E Deus ouviu os seus gemidos. Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu os israelitas e Deus se fez conhecer. Há aqui uma nítida fechada de porta de um período, de uma fase que encerra com esse clamor, esse pedido, esse desejo intenso de que esse povo encerre todo o seu sofrimento e um novo abrir de portas para um Senhor que é complacente, misericordioso e grandioso, iniciando exatamente o resgate, tirando esse povo dessa servidão. Daí a importância desse trechozinho que o Padre Carlos pediu que eu exatamente desse ênfase, que vai ser essa transição do livro do Êxodo, do seu capítulo 2, para a entrada desse estudo de hoje, no capítulo 3. Então, eu vou pedir já para nós começarmos, que nós façamos então a leitura desse primeiro versículo do capítulo 3, que vai até o versículo 6, para que a gente possa então começar a entender a importância do capítulo 3 do livro do Êxodo. Vai dizer: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã, que nós vimos no capítulo anterior, que também recebeu o nome de Raguel. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou ao Horebe, a montanha de Deus. O anjo de Yahvé lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: darei uma volta e verei este fenômeno estranho. Verei por que a sarça não se consome. Viu Yahvé que ele deu uma volta para ver. E Deus o chamou do meio da sarça. Disse: Moisés, Moisés. Este respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ele disse: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. Nossa, já começa assim aquele filme inebriante que você começa com uma cena ardente, queimando, pegando fogo,
E a gente me faz lembrar, Padre Carlos, aqui, já desde o começo, esse eis-me aqui me vai lembrar o sacerdote lá depois nas oferendas, que vai pedir para aquele moleque que ficava à noite com ele e chamou, quando ouvires a voz do Senhor, você vem e diz, eis-me aqui, Senhor. Isso, Né? que será Samuel, né? Exatamente, o filho de Ana. Será constituído, então, profeta e juiz do povo. Então, nós retomamos aqueles versículos, prestando um pouco de atenção. Se nós retomarmos o programa anterior, onde nós tentamos analisar os capítulos 1 e 2 e a situação que ocorre ali, nós falamos várias vezes explicando, e quando lemos a mesma coisa em nossa mente, que Javé está atuando por trás, né? Mas por trás, porque ele não é nomeado nem sequer indiretamente, não se diz nesses 2 primeiros capítulos nada, o Javé fez isso, mandou fazer aquilo, não, né? Ele está atrás da cortina, digamos assim, né? Ou da coxia. E agora esses versículos, então, introduzem a ação de Javé diretamente, né? E é nomeado. Então, esse ponto, né, é de inflexão muito importante. Se nos primeiros capítulos nós tínhamos a situação do povo e o êxodo de Moisés, agora inicia-se uma nova fase, onde ele vai voltar, né, e depois, então, fazer o êxodo com todo o povo, mas Deus aparece o tempo todo no comando e instruindo, ele, Moisés e Arão estão agindo em nome de Deus, com as palavras de Deus e assim por diante. Então nós temos esse ponto de inflexão. E nós temos também então essas duas tradições que se misturam, né? Raguel, sogro de Moisés, passa a ser chamado Jetro, e o monte, né? Ali que seria a terra de Madião, o monte de Deus, ora então aparece como Horebe, e ora como Sinai. E daí entramos com essa cena bonita do chamado de Moisés, que Deus se apresenta para ele então dessa forma, né, o fogo nessa sarça que não se consome. E por outra curiosidade, no caso, né, as consoantes do nome sarça no hebraico são as mesmas consoantes do nome Sinai. Então possivelmente esteja esse segundo nome do monte seja em referência a essa aparição do Senhor na sarça ardente dessa maneira. E não sei, né, se vocês tiverem oportunidade de ir à Terra Santa e forem visitar o Monte Sinai, que a gente escala ele de madrugada e tal, aos pés desse monte, então, desde muitos séculos atrás, existe um mosteiro de monges que são ortodoxos, né? E lá diz que está ainda a sarça ardente. Jura? Diz, né, o guia que estava com a gente, quando eu tive essa graça de fazer essa visita, essa viagem, ainda por cima ele acrescenta, está lá a sarça cercada, para o pessoal não ficar arrancando folhas, mas diz que só tem aquele exemplar dessa espécie, que não existe outra igual no mundo inteiro. Assim, conserva-se até hoje, né? Assim dizem para a gente, acredite que se quiser, né? Mas assim está lá, só para ilustrar um pouquinho, tá, gente? E aqui nós temos outra curiosidade, depois o diácono complementa, que primeiro diz que o anjo do Senhor se manifesta, né? E depois é Deus propriamente que fala a Moisés. Então nós temos aqui outra vez, né, algo que é bastante comum nas diversas fontes, aloísta ou javista, né? Em que ora, né, toda a manifestação do Senhor se faz por meio de um anjo, um representante, e ora é o próprio Senhor que se manifesta. Mas em todo caso, o fogo, né, nessa sarça, que não é consumida, o fogo em si é uma manifestação bastante comum de Deus, né, nas suas teofanias, assim chamadas, as suas demonstrações, vai ser um dos elementos na hora em que está entregando os mandamentos, em que Moisés então vai subir esse monte, e mesmo Pentecostes, né, as línguas de fogo. Então o fogo é um elemento bastante comum para representar de alguma forma a Deus, a divindade,
E ele tem, nós sabemos muito bem, também usamos, né, esse simbolismo bastante frequentemente na liturgia, né, no círio, as velas, assim por diante. Ele é um elemento que, ao lado da água, apresenta como fonte de vida e, ao mesmo tempo, de purificação. Então, temos esse elemento aqui para representar o Senhor. Diácono, e aí, o que nós podemos tirar ainda dessa visão maravilhosa, Então, desse encontro, né? O primeiro encontro que Deus se manifesta assim de forma tão intensa. exato. Até aqui, como o padre já adiantou, Deus estava ali por trás das palavras, a presença implícita, mas não explícita. Agora Deus se revela nessa teofania, que é dentro da Sagrada Escritura, um dos capítulos mais importantes da revelação de Deus, né? Então, aqui nós temos a revelação mediante o anjo do Senhor e temos a revelação mediante o próprio Deus, porque a voz que vai falar da sarça é a voz de Deus. Então, pode-se escutar a própria voz de Deus, né? O fogo não consome a sarça, né? Interessante. Por que não consome a sarça? Porque é um fogo que não precisa de combustível, não precisa de carvão, madeira, não é? É o fogo purificador de Deus. E também a sarça não se consome, segundo alguns intérpretes, porque é um ser inocente. Não é? Se fosse Moisés ali, provavelmente ele iria se consumir, o fogo iria consumi-lo, né? Porque ele, assim como nós, temos pecado. Então, é muito bonita esse início, né, dessa teofania de Deus. Então, nós temos aqui o chamado, né, a vocação, quando Deus, falando da sarça, ele vai chamar Moisés pelo nome. Né? Geralmente, todas essas passagens bíblicas das teofanias, Deus chama a pessoa pelo nome. Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, acho que foi você mesmo que lembrou do chamado de Samuel, e aí vai, Isaías, Jeremias, não é? Culminando aí com Nossa Senhora, o anjo vai dizer, ave cheia de graça, né? Então, todos os chamados de Deus, ele nos chama pelo nome, não é? Cada um de nós, cada um que é vocacionado por Deus, ele é chamado pelo nome, assim, um elemento muito, muito importante dessa teofania. Uhum. É bonito ainda nessa visão. De um lado você tem uma simplicidade e de outro lado você tem uma grandiosidade imensa. De um lado você vê uma sarça, é um matinho, né? Você tem um fogo que ao mesmo tempo chama atenção, atrai, mas também que mantém distância. Você tem Moisés que se aproxima, mas a voz lhe diz para tirar, né, as sandálias dos pés, aquele local é santo. E como acontece em geral também nas teofanias, ele cobre o rosto para não ver, né? Então, toda vez que de alguma forma Deus, né, no Antigo e no Novo Testamento, a gente vai lembrar da mesma maneira Maria Santíssima diante do anjo Gabriel, né? Toda vez que Deus se manifesta, existe o medo, né, de que a visão em si, mesmo que indireta, da divindade, possa causar a morte. Então, não temas, Maria, né? E para muitos dos juízes, que se Deus quiser a gente vai entrar nesse estudo bem mais para frente, toda vez não temas, porque as pessoas têm medo de morrer, porque vem uma manifestação de Deus, né? Muito poderosa. O interessante também, isso vai aparecer mais para frente ainda no nosso estudo aqui do Êxodo e de Números, é que chega um certo momento em que diz, né, isso é comentado por São Paulo, que Moisés tirava o véu para conversar com Deus na tenda da aliança e depois o cobria porque ficava luminoso ao sair da tenda. Então, a intimidade, nesse primeiro contato a gente vê esse temor, né, essa reverência que se deve à divindade. Mas a intimidade de Moisés com o Senhor vai evoluir muito, né, vai ser dito o amigo de Deus. Então, uma coisa que também me chamou a atenção, padre, me fez lembrar essa busca de Deus que chega e chama Moisés, Moisés. Me fez lembrar lá no Gênesis também,
na formação do povo com Adão e Eva, em que no final da tarde, depois de ter ido em direção a uma árvore, só que grande, que pegou o fruto com a mão, ele se esconde, Deus chega, Adão, Adão. E aqui é exatamente o contrário, não te aproximes, tire as sandálias. E chama do mesmo jeito como se estivesse chamando Adão, né? Interessante também essa pontuação, semelhança, para nos denotar momentos em que são muito intensos dessa comunhão de Deus com o sua criatura, né? Essa passagem do paraíso exatamente é onde se perde a proximidade. Exato. E agora Deus se aproxima de novo, como os próximos versículos vão também nos dizer, né? Então lá passeava com eles no jardim, né? Mas são expulsos e uma espada na entrada para não poderem entrar, né? E daí começa toda a história que nós chamamos de história da salvação. Muito bem, vamos avançando então, podemos ler do versículo 7 até o versículo 12 deste nosso terceiro capítulo do livro do Êxodo, que vai dizer a missão de Moisés. Vai falar, e Yahvé disse, eu vi a miséria do meu povo que está no Egito, ouvi seu grito por causa de seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso, desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir desta terra para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Agora, o grito dos israelitas chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vai, pois, e eu te enviarei a Faraó, para fazer sair do Egito meu povo, os israelitas. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e fazer sair do Egito os israelitas? Deus disse, eu estarei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Quando fizerdes o povo sair do Egito, vós servireis a Deus nesta montanha. Aí é que eu vejo a pequenez da criatura diante do grande poder desse Criador, que diz, vai, basta a minha palavra, não temas. Isso serve para a gente até hoje, né? Sim, sim. Diácono, até hoje. Agora, é muito interessante, né? Esse é o modelo de vocação, né? E Moisés, me parece que de todos esses que foram chamados e consta na Sagrada Escritura, foi o que mais refugou. Então aqui nós temos o chamado, né? Deus usa vários verbos, né? Eu vi, não é o clamor, ouvi o clamor do meu povo, desci, né? Eu conheço o sofrimento e vou libertar. E aí depois que Deus fala tudo isso para Moisés, ele diz, e você vai ser o mediador de tudo isso, né? E aí certamente o susto foi muito grande e aí ele vai refugar pela primeira vez. Mas quem sou eu para ir falar com o faraó, não é? E ele já tinha lá problemas com a lei, já tinha matado um egípcio, não tinha dado muito certo da primeira vez que ele foi por conta própria. Então deve ter passado aquele filme, né? Como que eu vou chegar lá? Quem sou eu, né, para falar com o faraó? Então essa daí vai ser a primeira objeção. No decorrer nós vamos ver as outras, né, padre? Depois nós vamos ver as outras objeções. Temor humano, né? Temor humano muito então comum. Assim a gente lembra, todos os vocacionados, eles colocaram graves objeções, né? Ele coloca, quem sou eu? Depois ele vai fazer as outras objeções. O próprio Isaías, né? Ele diz, mas quem sou eu para anunciar? Eu sou um homem impuro, de lábios impuros. O Jeremias, ele vai dizer também, né, um paralelo a essas vocações, mas quem sou eu? Eu sou apenas uma criança. De fato, é a primeira vez que Deus o chama, ele é uma criança. Eu sou apenas uma criança, como que eu vou anunciar isso para o povo, né? E aí nós vemos que o próprio Zacarias duvidou, né? E ficou mudo. E a única que não põe objeção, apenas faz uma pergunta é Nossa Senhora.
né? Quando o anjo anuncia que ela vai ser mãe do Salvador, ela pergunta como é que vai ser, e aí ela já dá o sim. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Interessante a gente ver os paralelos, né, desses chamados da vocação e da missão. Muito mais razão tinha ela para refugar, né? Sim. Porque a missão era infinitamente maior, né? Essa objeção e as demais que vamos ver em seguida, aqui comentando, né, gente? Se você participa de uma comunidade, é tão frequente, e você talvez já tenha até dito isso ou ouvido, quando a gente precisa de alguém que lidere alguma pastoral, alguma comunidade, é sempre assim: ah, não, eu ajudo, mas não assumo. Então é a coisa mais normal do mundo, digamos assim, mas o normal que aqui a gente vai ver, Deus não aceita. Aqui que essa recusa, uma vez que é chamado, né? Então é para a gente aí meditar um pouco também a nossa própria situação. Como esses profetas, como Moisés, nós somos indignos e quem sabe até incapazes, mas sabemos o ditado, né? Não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E é o que ele faz aqui exatamente. No primeiro momento, quem sou eu para ir? Deus lhe dá um sinal, mas qual o sinal? É um sinal do que vai acontecer no futuro através dele, é de que o povo irá até aquele monte santo para adorá-lo, né? A própria palavra, no caso aqui do Senhor, recordando até de certa maneira o Gênesis, né? A própria palavra de Javé é que vai fazer a realidade acontecer. E aqui, nesse momento, Moisés, e depois vamos ver, né, que também Arão, é constituído como o porta-voz dessa palavra e constituído em poder. Podemos ler mais para frente, né, onde isso vai aparecer para nós. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir um pequeno intervalo, porque já estouramos esse nosso primeiro bloco. Já voltamos lendo então esse trecho que vai trazer todo esse entendimento que a gente precisa ter. Já voltamos. Voltamos então, nós estamos estudando o livro do Êxodo, no comecinho, estamos agora avançando no capítulo 3º, vamos ler do versículo 13 até o versículo 15, para a gente entender essa questão da revelação do nome de Deus para Moisés. Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem qual é o seu nome, que direi? Disse Deus a Moisés: eu sou aquele que é. Disse mais: assim dirás aos israelitas: eu sou, me enviou até vós. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos israelitas: Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou até vós. É o meu nome para sempre, e é assim que me invocarão, de geração em geração. É interessante essa identificação, Padre Carlos, que Deus faz de si mesmo, né? Algo inusitado. Embora, se nós vamos verificar lá no Gênesis, alguma vez já apareceu esse nome, mas historicamente, ou na progressão do texto, por causa das fontes, né? Sim. Alguma fonte já chamou anteriormente Já assim. visto. Mas é nesse momento aqui exatamente em que ocorre essa revelação, e veja bem que é muito frisada, principalmente pela própria fala, né? Esse será o meu nome com que serei invocado para sempre, e assim até hoje, então, entre os judeus e entre nós também, embora a gente saiba mais para frente, quando formos ver os mandamentos, né, proíbe falar o nome de Deus, então nunca é pronunciado aquilo que nós lemos normalmente como Javé, mas que também é lido como Jeová e outros modos. Por quê? Vários modos de leitura. Primeiro, a gente já deve ter conhecimento. O hebraico nunca é escrito com consoantes. Depois de muito tempo, sim, se colocou sinais para indicar as consoantes, mas em si o hebraico não apresenta consoantes. Então, esse modo como o Senhor se revela
admite várias leituras, né? Principalmente o que nós transliteramos como Y e H, as duas primeiras letras do chamado então tetragrama sagrado. Ele vai aparecer, essas duas consoantes, né, que são parte então deste nome de Deus, vai aparecer compondo muitos nomes de pessoas e até mesmo de lugares. E em cada lugar, nesse texto posterior que foram acrescentados os sinais das vogais, eles também é assinalado com vogais diferenciadas. Então aí a gente não tem uma certeza de como é pronunciado esse nome, né? Então existem as variações, eu já falei, entre as mais conhecidas, Javé e Jeová. Não se costuma pronunciar por respeito ao mandamento de Deus nos textos litúrgicos. Foi inclusive um pedido reiterado do Papa Bento XVI, que nos textos litúrgicos para leitura pública, portanto, se evite usar Javé nas traduções. Se coloque Senhor, que seria como os próprios judeus costumam fazer, então, quando aparece o nome de Javé nas leituras, né, para não pronunciá-lo. E ainda, uma outra coisa que é marcante é que até hoje o significado desse nome é discutido. A maioria das interpretações seria o verbo ser, né, pronunciado como um verbo nominal, eu sou, né, que é a tradução então que se costuma dar, mas não se pode ter certeza absoluta do seu significado, embora aqui a própria Bíblia nos apresente essa etimologia, ou seja, essa interpretação. Eu sou aquele que sou, ou eu sou, que vai aparecer em muitas palavras de Jesus, especialmente no Evangelho de São João, né? Eu sou, e Jesus referindo-se a si mesmo, com o que seria o nome divino, porque esse Evangelho quer nos afirmar, entre aspas, com todas as letras, que Jesus é igual ao Pai. Interessante, né? E interessante ainda essa identificação dele usar algo inusitado, como eu comecei já instigando o Padre Carlos na resposta dele, em que, em vez de se usar um substantivo para o nome, se coloca um verbo, e um verbo de ação primeira, aquele que denomina a existência do ser. De fato, é uma profundidade filosófica e teológica muito grande. É interessante que, até então, Deus era mais chamado como o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aquele servo de Abraão falava o Senhor do meu Senhor Abraão, né? E em alguns casos, devido à influência do autor javista, se falava Javé no livro do Gênesis. Mas, como o padre disse, então aqui Deus se revela, né? E Moisés, é interessante, né? Ele tentando escapar dessa missão, né? Ele fala, mas como que eu vou falar para o faraó, né? O seu nome, ele vai querer saber o seu nome. E aí, então, Deus revela o seu nome. Diga, né? Eu sou aquele que é, e diga que eu sou, mandou você realizar essa obra, né? Mas assim, para o judeu tem também os outros sentidos, digamos, de uma forma vários significados, né? Então, assim, todo verbo, ser, permanecer, eu sou aquele que está com vocês, permaneço com vocês, tem todos esses sentidos, né? De presença, né? Então, eu sou aquele que sou. E também é muito interessante, porque Deus, ele é, né? O existir é uma categoria própria de nós que somos criaturas. As criaturas existem, né? Tem até um estudo linguístico, né? A partir do latim, ex quer dizer fora, né? E o sistere, que é de existir, o termo, aliás, o ser, ex essere, né? O ser, ele vem de fora, ele vem de Deus. Então, Deus, ele é o autor, digamos assim, de todas as formas de existência. Então, Deus, ele é.
às vezes até nas aulas de filosofia, teologia, há algumas confusões, porque alguns professores dizem, Deus não existe. Aí, não, mas como assim Deus não existe? Deus não existe, ele não tem uma origem anterior a ele. Deus é, por isso que ele se chama Eu Sou. Então, o existir é uma categoria própria minha, do Padre. Dos mortais. Né, dos mortais, das criaturas. Né? Deus, ele podemos dizer assim, ele é o ser absoluto, ele é o ser eterno. A existência é própria dos seres contingentes, mortais, dos seres que passam. Isso, muito bem. Vou pedir agora que nós continuemos avançando no nosso estudo a partir do versículo 16, vamos até o versículo 22. Vai dizer assim: Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me apareceu dizendo: De fato vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Então eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferrezeus, dos heveus e dos jebuseus, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz. E irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirás: Yahvé, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, pois, deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto para sacrificar a Yahvé, nosso Deus. Eu sei, no entanto, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todas as maravilhas que farei no meio dele. Depois disso é que ele vos deixará partir. Darei a este povo a boa graça dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata, joias de ouro e vestimentas, que poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. É um Deus que já está preparando Moisés para uma missão ingrata, né, Padre? Confrontar esse poder, como a gente dizia, dos faraós, né, para estimulá-los a abrir mão de algo que eles jamais iriam admitir. Né? Aí nós temos, vamos dizer assim, um spoiler, né? Como se fala hoje em dia. Então, a primeira coisa interessante desse trecho é que primeiro Moisés, ele mesmo vai dizendo isso, né? Mas primeiro Moisés tem que convencer o próprio povo nas suas lideranças, para depois tentar convencer o faraó, que como aí então o próprio Deus dá o spoiler, ele não vai querer, vão acontecer os prodígios, os castigos, e depois vão conseguir sair carregando ainda ouro, né, os despojos, como realmente o livro dá a entender, o que vai, toda essa parte que nós vamos estudar para frente a respeito das pragas, né, o que é? É Deus batalhando através de Moisés e Arão, e Faraó batalhando contra, colocado no lugar do, digamos assim, do Deus rival, o Faraó, batalhando primeiramente com os seus mágicos, seus magos, e depois no final vai ter que se render, né? Então aqui nós temos isso, Deus dizendo nesse instante quais são as cenas dos próximos capítulos que nós vamos chegar lá, né? Mas em primeiro lugar tem que ser convencido o próprio povo para depois chegar ao faraó, como é o medo de Moisés até aqui, né? O que eu vou dizer para o pessoal na hora que eu chegar lá? Imagina então diante do faraó. Provavelmente, né, diácono, o povo vai dizer assim: mas quem disse que eu quero sair daqui? Sou escravizado, como mal, vivo mal, não tenho nada, mas eu estou aqui, eu não quero. É aquela história, não me tire do meu lugar, me deixa quieto, né? E eu acho que essas próprias pragas que vão acontecendo não só vão intimidar o faraó, mas vão suscitar no povo que há um poder divino atrás disso tudo, né? Agora, então, a primeira parte do trabalho da missão de Moisés é convencer os seus próprios.
E ele já havia tido aquela experiência negativa quando ele foi sem Deus tentar fazer alguma coisa, defender o povo. Então agora ele já tem a experiência. Ele sabe que não é fácil convencer aquelas lideranças daquele povo de cabeça dura, né, que são os hebreus. Então ele questiona isso com Deus, e Deus vai então lhe dar a condição de produzir, né, os milagres, os sinais, né, para que o povo então, mediante aqueles sinais dados por Deus, aceitem a autoridade de Moisés como uma autoridade delegada pelo próprio Deus. Eu só queria lembrar ainda da pergunta anterior, né, sobre o eu sou, que Jesus, sobretudo no Evangelho de São João, ele toma para si esse grande eu sou, né? Quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, lá quando ele está sendo preso, né? Quem é Jesus Cristo? Ele diz, sou eu. Né? Então, só para lembrar que Jesus, com a plenitude da revelação, ele retoma o nome inefável para si mesmo, porque ele é verdadeiramente homem, mas verdadeiramente Deus. Então, diante agora da insegurança de Moisés, continua então aquele trabalho que Deus vai ter de convencimento a Moisés para assumir essa missão. Então vamos entrando agora no capítulo 4 do livro do Êxodo, e eu vou fazer uma leitura um pouquinho mais longa, que vai do versículo 1 até o versículo 17, mas é uma história belíssima. Respondeu Moisés, mas eis que não acreditarão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão, Yahvé não te apareceu. Yahvé perguntou-lhe, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, uma vara. Então lhe disse, lança-a na terra. Ele lançou na terra e ela se transformou em serpente, e Moisés fugiu dela. Disse Yahvé a Moisés, estende a mão e pega pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou pela cauda, e ela se converteu em vara. É para que acreditem que te apareceu Yahvé, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Yahvé disse-lhe ainda, põe a mão no peito. Ele pôs a mão no peito e, tirando-a, eis que a mão não estava leprosa, branca como a neve. Eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. E Yahvé lhe disse, torna a pôr a mão no peito. Ele colocou novamente a mão no peito e retirou, e eis que se tornara como o restante de seu corpo. Assim, se não acreditarem em ti e não ouvirem a voz do primeiro sinal, acreditarão por causa do segundo sinal. Se não acreditarem nesses dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás da água do rio e a derramarás na terra seca. E a água que tomares do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Disse Moisés a Yahvé, perdão, meu Senhor, eu não sou um homem de falar, nem de ontem, nem de anteontem, nem de depois que falava a teu servo, pois tenho a boca pesada e pesada a língua. Respondeu-lhe Yahvé, quem dotou o homem de uma boca? Ou quem fez o mudo ou o surdo, o que vê ou o cego? Não sou eu, Yahvé? Vai, pois, agora, e eu estarei em tua boca e te indicarei o que hás de falar. Moisés, porém, respondeu, perdão, meu Senhor, envia o intermediário que quiseres. Então se acendeu a ira de Yahvé contra Moisés e lhe disse, não existe Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala bem, e eis que sairá ao teu encontro, e vendo-te, alegrar-se-á em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás as palavras na boca. Eu estarei na tua boca e na boca dele, e vos indicarei o que deveis falar. Ele falará por ti ao povo. Ele será a tua boca, e tu serás para ele um Deus. Toma, pois, esta vara na mão, é com ela que irás fazer os sinais. Chegou uma hora que Deus disse assim, cara, tu vai, porque eu quero. Você vai ou você vai? Que coisa mais difícil. Ele é teimoso. E aí, padre?
por aí, né? São 4 objeções, né? Aí nesse final, olha, para com isso, né? E disse que ficou irritado. E aí não teve como ele recusar mais, né? Como a gente está brincando aqui, mas é uma realidade. Então nós temos aqui outra vez, né, Moisés dizendo: mas como é que vão acreditar em mim? Primeiro convencendo o povo, depois o faraó, ele entrega o poder de fazer 3 prodígios, né? Como diz aqui para a gente. Primeiro seria esse bastão, essa vara que ele tem, que se transforma em serpente. Depois vai ser a mão, né? Que ele esconde, leprosa, esconde de novo, está sã novamente. Isso tem a ver, né, com números 12 e 10 depois, mais para frente, vai haver algo semelhante no caso de Miriam, quando de certa maneira desconfia ou reclama, né, da ação de Deus através de Moisés. E essa transformação de água tomada do Nilo se transformar em sangue, que vai ser a primeira praga depois que se repete, né? Então Deus entrega 3 prodígios para convencimento do povo próprio e depois então diante do faraó e de outras passagens, né? Não sei se o diácono quer falar da 4ª objeção. A questão da boca, né? Dizem que ele era gago ou disléxico, né? E ele insiste, Deus então pede a paciência, né, com ele e fala: não, você vai, porque eu estou mandando, né? Deus faz valer sua autoridade de Deus e arruma para ele um auxiliar, o irmão dele, Arão, né, que digamos assim, os dois são da tribo de Levi, né? Então eles vão, o Arão, que tinha a mania de falar mais do que o homem da cobra, né? Ele tinha uma facilidade, ele tinha, digamos, o dom da palavra, então ele vai ser esse grande auxiliar de Moisés. Mas a liderança, claro, é de Moisés. O Arão é o seu, digamos assim, seu braço direito. Por isso que Deus diz: vou colocar a palavra na sua boca, na boca de Arão, né? Ele vai te ajudar, ele vai ser a tua voz, mas você vai ser o seu Deus com D minúsculo, né? Porque ele que vai conduzir ele vai mediar toda a ação de Deus na libertação do povo hebreu. Muito bem. Bacana isso. Nós temos então de um lado essa resistência de Moisés, do outro lado sempre Deus atendendo as suas reclamações. Então faz assim, faz assado, entra o Arão quase que como um intérprete, não é? Mas o que o diácono acabou de dizer, né? Moisés conserva plenamente entre a dupla que se forma, né? Arão é por primeira vez citado aqui, antes não se sabia da existência desse irmão até aqui, e que vai então acompanhar Moisés, e como já falamos, depois vai ser encarregado do culto, né? E assim por diante. É de Deus para Moisés e de Moisés para Arão, né? Mas a palavra que é transmitida é a palavra de Javé, que vai então produzir o seu efeito e fazer acontecer o que é do seu intento, libertação do povo, então, dos patriarcas, que é escutado, que é visto, lembrado e deve sair dessa terra, da terra do Egito para a terra santa, perdão, né? Então Moisés fala o que recebe de Deus e depois transmite a Arão. Aqui uma brincadeira até, né? Se Moisés era meio gago, dislexo, acho que o Arão, já tendo convivido um pouquinho com Moisés, conseguia entender o que ele falava e traduzir para os outros, né? Uma brincadeira, gente. Muito bem. Vocês querem completar mais alguma coisa? Porque Olha, eu já estou considerando o nosso programa já no final. Eu acho que interessante no versículo 24, que diz assim: aconteceu que no caminho, numa hospedaria, aqui eles já estão indo para cumprir a missão, né? Mas antes de chegar lá, o que acontece? No caminho, numa hospedaria, Javé veio ao seu encontro e procurava fazê-lo morrer. Séfora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, feriu-lhe os pés e disse: tu és para mim um esposo de sangue. Então ele o deixou, pois ela havia dito esposo de sangue, o que se aplica às circuncisões.
finalmente Moisés ele se deixa convencer e aí então ele retoma o caminho, despede lá do seu sogro Jetro, não é? E aí então ele toma o caminho, vai até Madiã, aliás, de Madiã ele vai para o Egito, né? E lá ele vai encontrar Arão e então ele e Arão vão então começar finalmente a colocar mãos à obra, né? Então a primeira parte é convencer os anciãos do povo, né? Como diz aqui o autor, né? A primeira parte é essa, convencer os anciãos do povo. E uma vez convencido mediante os sinais dos anciãos do povo, aí então eles vão finalmente confrontar, né? Vão iniciar aquele grande confronto com o faraó, né? Que vai se mostrar de cabeça dura e coração duro, e então virá aquele grande embate, né? Entre faraó e o Deus da vida, né? Mediante os sinais que serão produzidos por Moisés e Arão, a começar pelas águas do rio Nilo. Uhum. Muito bem, nós estamos falando aqui de uma população de mais ou menos quantas mil pessoas? Umas 600 mil? 500 mil pessoas? Você me apertou sem me abraçar. De repente eu tenho na Bíblia assim, mas eu agora sim, de cabeça não precisa ser exatamente numérico, é só para a gente ter ideia de volume. O que era esse rei, esse faraó, perder essa mão de obra? Era algo que realmente era para deixar qualquer um de coração duro, né? Mas o poder de Deus está muito acima disso. E essa pergunta será respondida quando nós meditarmos o livro dos Números, que nós vamos chegar e lá tem a estatística própria. Exatamente. Ok. Mas eu quero então agradecer a presença imensamente de vocês dois aqui, que nos fizeram esclarecimentos muito importantes, nos encheram de satisfação com tudo que a gente aprendeu e descobriu. E dizer a vocês que se continuarem, se permanecerem fiéis a este programa, muitas coisas ainda virão. Fiquem com Deus, muito obrigada, até nosso próximo e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.